Salve, galera! Estamos começando mais um Resenhando com as Ideias. Estamos sentido Coité de Goiabeira, indo agora buscar o carro ali para encontrar com o mestre Zé Baixinho, com o Tubarão, Espinha e as esposas. Pronto, agora vim buscar o homem aí, agora pegar a estrada, né? Vamos pra onde agora? A gente vai pra Conceição do Coité, evento do Mestrando Panther, mais um Ieberimbau Capoeira Festival. Encontrei com todo mundo aí, ó. Graduado Espinha, a esposa de moto, Tubarão aí, ó. Mestre Baixinho. Então fiquem ligadinhos aí, vai ter muita coisa boa. Valeu, galera! Fala, galera, estamos aqui indo pro evento lá em Goiabeira, Coité, mais um Ieberimbau Capoeira Festival, fofão no volante, fofão aí. Tamo e aí, junto. Fofo, como é que tá aí? Massa, já estamos chegando, estamos aqui aprendendo muita coisa com o mestre, né? Mestre Zé Baixinho aqui. Tamo junto. Tô chegando. O mestre tá de copiloto aqui. Tô de olho nele, de olho na fera. Tamo com o Pedrinho aí também. Pedrinho aqui vai chegar lá qualquer dia desse, né, Pedrinho? Sim, qualquer hora. Isso aí. Aonde o senhor vai entrar ali, na direita, na Riachão do Jacuípe. já no começo o senhor pode me deixar. Pronto. Antes de entrar. Aonde? Na hora de você... E aí, galerinha, acabamos agora, saímos de uma roda de abertura de evento, né? Estamos aqui agora, ó. Muito boa, né? Isso, vamos fazer uma merenda agora ali. E aí, tá aqui graduado Espinha. E aí, o que tá achando do evento? Coisa boa, muita energia boa. A galera, a roda foi massa aí. Reencontrei alguns amigos, foi top, top demais. Muita capoeira, hein? Então, amanhã tem muito mais, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Amanheceu, né? Então, estamos partindo agora para a oficina do mestre Baixinho, encontrar com o pessoal Espinha, Tubarão. E aí, muita coisa boa tem para acontecer aí hoje, hein? Chegamos aqui, né, na quadra onde os caras estão. Tudo querendo procurar graça. Salve, galera, chegamos mais um dia de evento. E aí, o que temos para hoje? Hoje tem oficina com os mestres e a professora Gado, mas é Baixinho. Quem mais? Instrutor Morcego. Instrutor Morcego, que tá chegando de feira. Tá vindo de feira. Coisa boa, coisa boa. E também aproveitar o ensejo, né? Apresentar o novo integrante aí do Pod Ginga, né? Tamo junto, tamo junto. Depois Vamos pra cima. vamos entrevistar ele também, né? É isso mesmo. Daqui a pouco ele vai dar uma palhinha pra vocês aí. Vamos mostrar um pouco aqui. Chegamos aqui na quadra, onde vai estar realizando as oficinas. E aí... Acabou agora a oficina da professora Gabi. Agora a gente vai ter a oficina do instrutor Morcego. Vou colocar um pouquinho aí, muito massa, tá muito bom. Evento sensacional, muita gente boa de capoeira. Então, muito aprendizado.
Começou agora a oficina do instrutor música. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos soltando aqui, ó, devagarinho. Igual que eu gosto de igual, eu vou fazer esse exercício, ó. Gingou. Isso. Saiu pra mim, por favor. O mestre abaixou agora, passando beleza? cruzador. Daqui eu vou entrar aqui. Beleza? Saiu pra aqui, por favor. Beleza? Não, vamos aqui. Salve, galera, estamos agora, iniciou o batizado, né? E aí já começou a roda das crianças. Começou, então vamos lá, hein? Agora começou a apresentação. Então, galera, chegamos a mais uma finalização de evento, do evento do Mestrando Panther, que pra gente foi uma escola, né, de aprendizagem aí, de muitas oficinas boas, muitos capoeiristas bons, um evento que pra mim foi perfeito, não tenho o que falar. E Tubarão, o que você achou aí também do evento, né? Foi show o evento, galera. Quem não veio, perdeu. Evento muito bom, muito rico em oficinas, muito rico na galera que veio, a galera contribuiu, trouxeram sua energia, sua contribuição nas aulas. Foi top. Fora a galerinha, né, a criançada também se divertiu bastante, aprendeu muito, gostou do evento. E agora o Mestrando Panther, né, como o idealizador do evento, a saber o que do mestrando, assim, o que se o evento saiu da forma que ele planejou, da forma que ele acreditou que seria. E a experiência dele, né, ele todo ano faz evento, mas todo ano é diferente, nunca é igual. Então, deixar ele falar um pouquinho de como foi essa construção do evento e se saiu da forma que ele esperava. Bom, já posso falar? Já Com como certeza. foi? Essa fala do instrutor Tubarão, no final, né, de a gente tá sempre inovando, tentando fazer uma coisa diferente. Eu acho que quando termina esse evento, e começa a semana, a gente já começa com os planos. Então, assim, aquela noite cultural que aconteceu foi um convite feito no Natal do ano passado, na Cantiga de Reis, que teve na comunidade. A comunidade, ela é uma comunidade pequena, é uma comunidade unida. Então eu fiz esse convite, e aí esse ano nós já conseguimos fazer com que as senhoras, as avós, fizessem uma apresentação junto com as crianças, com as netas, e aquilo ali marcou para mim. Então, assim, eu acho que é você fazer de coração, com o coração, aproveitar cada minuto, cada momento, amar aquilo ali que está sendo construído, que está sendo feito. E a recompensa vem, a gente vê no brilho, no olhar da galera que chegou, a gente vê pessoas que não conhecem a história, começa a chorar porque viu que a gente estava emocionado e às vezes torna aquele ambiente super agradável, leve, né? Então é isso, velho. A gente espera estar sempre tentando melhorar e fazer com amor mesmo, de coração.
A gente queria saber também, né, mestre? Teve uma fala do senhor no evento, que toda vez o senhor fala que no evento o senhor sempre está estressado, né? Que teve até uma cartilha dos alunos. Verdade. E o que poderia perguntar, o que poderia falar. E esse ano, como o senhor falou, que tentou ser diferente, né? Que tentou curtir mais o evento. Então, queria saber um pouco essa questão da dificuldade, que sempre tem aquela dificuldade, né? De construir um evento, de criar um evento, principalmente com o tamanho que é o evento hoje de Conceição de Coité e Goiabeira. Então, queria saber um pouco, e depois também das graduações, que foi bastante mulheres. Mulher hoje está crescendo bastante, né? Já vinha, mas agora o senhor tem aí uma cartela agora de bastante mulheres aí graduadas, né? Então, falar um pouquinho disso aí. Essa fala, o que eu disse lá, né? É porque assim, geralmente qualquer pessoa que faz eventos, idealizadores, sabe como é estressante, sabe como é difícil. Uma das partes mais complicadas é a financeira. A gente quer receber as pessoas bem, e a parte financeira é uma coisa complicada mesmo. Então assim, há 3 meses a gente já vem tentando buscar recursos, arrecadar, para a gente fazer um evento. Então as crianças percebem isso. Quem está ao meu redor percebe isso, a minha mãe percebe isso. Bruno Sombra me viu assim: ô mestrando, você perdeu peso. Me falou: você perdeu peso. E é isso. Então assim, a gente ama, faz porque é prazeroso, mas é um desgaste físico e mental muito grande. Então, como as crianças já me conhecem, elas já fizeram uma cartilhazinha do que deve ou não falar para o mestrando, para ele não se estressar com o mestrando. E aí eu falei para mim mesmo que eu ia tornar o ambiente mais agradável, tanto para quem estivesse ao meu redor, quanto para mim, para que eu curtisse mais a atividade. E eu tentei o máximo aproveitar, rir mais da situação, sempre respirava fundo antes de responder qualquer coisa. E como vocês viram, tem uma quantidade grande de crianças, e por trás dessas crianças tem os pais que querem explicação, justificativa, o porquê isso, o porquê aquilo. Hoje tem muitos pais que não puderam vir. Como é aí? Você confia, ou minha filha está aí? Eu não confio, eu vou proteger com minha alma. Então rola um estresse grande. Então eu falei para mim mesmo: eu quero curtir cada momento, eu quero que seja agradável, tanto para mim quanto para os visitantes. Eu quero poder estar olhando no olho deles, saber que foi bom, entendeu? Então, a parte do desgaste físico vem pela dificuldade de realizar um evento. A gente mora no interior, é bem complicado arrecadar recurso, é muito complicado uma organização do evento. Sim. Mas eu espero que foi... Pegando um gancho aí, eu senti que esse ano foi mais leve. Mais leve no sentido até de conseguir pegar oficinas, que é muito raro idealizadores do evento conseguir participar do evento, né? Eu não sei se a gente se apegou muito ao evento 2023, que foi a formatura do mestrando e a mim, enquanto graduada, né, do primeiro estágio. E a gente não vi quase ninguém, a gente não teve como recepcionar o pessoal como a gente gosta, porque eu acredito que seja uma marca registrada do nosso evento, acolher, né? E essa questão da comunidade, a questão do evento na comunidade sim, a delícia que é usar a capoeira enquanto veículo de propagação da cultura. Porque a gente nós temos esse grupo de senhoras aqui, né, de meninas da nossa comunidade, que faz cantiga de reis e tal, mas se não fosse a capoeira para levar as crianças a gostar disso, a querer aprender, não iria propagar. Então, assim, é uma delícia poder fazer parte dessa história, né, fazer uma parte disso. E eu acredito que o evento tenha sido mais leve pela técnica do mestrando em querer, como 3 meses antes, já está antecipando. Então, assim, só ficou pro dia o que de fato só poderia ser realizado no dia. Isso é bom, isso é gostoso, porque fez nós, enquanto idealizadores, podermos também curtir o evento, né? E é isso. A fala da graduada gringa é muito importante, e o Mestrando Panda, ele tem uma equipe feminina muito grande, assim, o trabalho dele de capoeira tem muitas mulheres, né, e mulheres
já um tempo na capoeira. Isso é importante porque muitas vezes a gente vê que as mulheres entram na capoeira e tem a questão da maternidade, aí depois acaba se afastando. E a gente vê muitas mulheres que, mesmo com a maternidade, permanecendo na capoeira. E tem gringa, a graduada gringa aqui, que hoje é a mais velha das mulheres do Mestrando Panther, em relação à graduação. E é muito importante ouvir dela, assim, a experiência dela enquanto mulher, enquanto está nesse processo junto com o mestrando de organização de evento, tá colada com ele, assim, como ela se sente, o que ela acha e tal, as dificuldades dela também, porque a gente sabe que, às vezes, em determinados lugares, até para chegar, ainda tem essa questão de as pessoas terem um olhar diferente quando é uma mulher, quando é um homem e tal, e eu gostaria de ouvir de você, gringa, assim, falando sua experiência e tal, sua vivência enquanto capoeirista. Fala um pouquinho pra gente, enquanto mãe também. Pronto, é isso. Então, quando eu iniciei, né, a capoeira aqui na minha região, tinha algumas meninas, eram meninas que iniciaram, mas porém não permaneceram, né? Eu continuei na permanência. E nós passamos por várias dificuldades, a questão de querer pegar uma instrumentação, de querer ter um espaço, mas como a professora Gabi falou ontem, né, nós não podemos estar esperando eles nos dar esse espaço, nós temos que tomar esse espaço, né, para nós. E eu acredito que eu só cresci também, enquanto mulher na capoeira, no momento que eu estou hoje, por ter um mestre, como eu tenho, que nos dá esse espaço, nos ouve, e errando e aprender, acertando, né? Com o tempo ele vai aprender a conviver. E por eu estar acolhendo, chamando meninas para esse meio, ele vai aprendendo a lidar, né? Porque nós não temos essa convivência apenas no momento capoeira. Nós temos a parte capoeira. Nós sempre planejamos locais para passear, eventos. A parte capoeira para a gente poder realmente virar o quê? Família, né? E vamos fazendo isso com as meninas novas que estão chegando, porque para uma mãe colocar uma criança hoje na capoeira tem que ver quem é o professor, quem é o profissional que está dando essa aula. E eu acredito que para ela nos ver lá ao lado, estando à frente também do trabalho, passa essa confiança, né? E de fato é isso, nós temos todo esse cuidado. Então eu acredito que a ideia é realmente crescer esse número do mundo da capoeira de mulher, e mulheres fortes, e mulheres que não esperem ser colocadas no lugar, que elas vão aprender já a tomar esse lugar na capoeira, né? Pronto, a minha experiência enquanto mãe, né? Estudante, dona de casa, é isso. Ontem eu me graduei, né? Graduado no segundo estágio, uma corda que para mim é de grande importância, de grande peso. Espero poder, né? Suprir as expectativas que venham ter, se não também tudo bem. Eu sei que eu sempre digo a Panther, eu não estou na capoeira na expectativa de ganhar uma corda, mas como eu não pretendo sair desse lugar, eu sei que uma hora ela vai chegar, tá? Eu me vejo daqui pra frente velhinha, mas na capoeira. Então, assim, não tenho como me dedicar à capoeira como eu gostaria, porque como eu falei, eu sou várias deus. E eu pretendo seguir assim. Para mim hoje já é mais leve falar isso, eu me cobrava muito. Mas eu pretendo seguir desse modo, doando para ela o que de fato eu posso, e quando eu doar com qualidade, né? Quantidade e não qualidade, com qualidade. Então, essa fala de gringa foi muito importante, mas de antemão eu queria agradecer muito ao Mestrando Panther, a equipe, pelo tratamento, não só da gente, quanto muitas pessoas que vieram aí, né? Como eu falei logo no início, foi um evento que para mim não tem o que falar, não tem nem como descrever essa palavra. Então, a gringa, ao Mestrando Panther, muito obrigado. E que venham próximos e mais próximos aí, né? Com certeza. Fala, galera, aí, a galera também curtir nossos vídeos, compartilhar, se inscrever aí no canal, seguir nossa página, seguir também o Mestrando Panther, acompanhar um pouco do trabalho dele, a galera de Conceição do Coité, Goiabeira, região, que tiver interesse em estar fazendo capoeira,
podem estar procurando o mestrando, procurando a equipe dele, saber, querer conhecer mais, querer ajudar, querer treinar, colocar o filho, só chegar. O mestrando também vai deixar as redes sociais dele, a galera de fora que quiser acompanhar um pouco mais. Tá como no Instagram, mestrando? Pô, tá aqui. Tá Mundo Capoeira Goiabeira. É uma plataforma que a gente já usa há muito tempo. Hoje o Mundo Capoeira não tá só em Goiabeira, né? Expandiu, tá nas comunidades, tanto na sede em Coité, quanto na comunidade do Açude, Tarandi, a galera das populares, da cidade de Jardim. Mas continua lá Mundo Capoeira Goiabeira, né? Porque o principal é aqui, o núcleo é aqui, mas a capoeira se expandiu. E o meu tá Ricardo Panther. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tá tudo lá sobre o nosso evento, sobre nossos trabalhos, os trabalhos nas escolas também, tá tudo lá. Então, valeu, galera. Valeu, galera. Fique com as imagens aí ainda um pouco, né, do descanso. Valeu, galera. Então, nesse outro projeto lá, onde eu dou aula no Navas aqui, sempre que eu fui nas aulas, eu explico. Eu explico a eles a importância de estarem nesse ambiente. Eu explico a eles que eles podem estar nesse ambiente. Como eu faço essa seleção na outra academia, escolho os alunos que estão mais no dia do estudo, que estão mais disciplinados, enfim, faço toda uma avaliação. E aí eu explico a eles que estar ali naquele momento é mérito por eles ter o comportamento, estar em dias com a capoeira, com os treinos, com o estudo, com a família. Então eles como mérito, eles vão estar naquele momento, naquele dia. Eu seleciono 3, 4, 5. E hoje tudo que eu faço na academia eu uso como uma metodologia de ensino e de educação. Por exemplo, eu tenho o costume de, quando chegar na academia, mesmo que a academia esteja limpa, mesmo que isso, eu coloco 4, escolho 4 alunos, coloco para varrer a academia. Cada semana são 4 diferentes, porque assim, eu falo com eles, se vocês não varrem em casa, vocês vão varrer aqui na academia. E assim, eu acredito que a educação ela começa em casa. E a gente está ali para dar o suporte. O trabalho social está ali para dar o suporte ao que já vem de casa. Ontem o senhor trabalha com os pais, com os professores de capoeira, com os professores da escola, enfim, tudo em prol da educação e da formação daquela criança. E aí o que acontece? Depois que eles fazem esse processo de academia, eu também falo sobre a educação. Essa semana, quinta-feira, tem roda de ginástica. E aí eu cheguei na academia, estava suja, 5 vacinas. E eu não falei nada, eu peguei a minha vacina e fui na minha academia. Já em cima do horário, eu comecei a varrer e eles aprenderam vários movimentos no dia a dia que treinam fora da academia. E fazendo um movimento no meio do lixo. E me mostrando. E eu ignorando. Calado, varrendo a academia, tranquilo, não tão tranquilo, varrendo a academia, calado. Quando terminou, a aula começar às 18, a aula começou às 18h45, eu gastei 15 minutos para varrer a academia sozinho. E aí eu fui para varrer, e eles andando atrás de mim. Professor, que eu aprendi, eu ignorando, só dando minha reta, ignorando a existência de todo mundo. Aí eu dei uma volta ao mundo, senta aí todo mundo, quando você for, pergunto vocês. Perceberam alguma coisa diferente aqui hoje, aí o silenciou tudo na academia, porque eles não conhecem. Eu não começo a aula assim, se eu começar, não. E aí fica aquele silêncio, aí teve um que falou, a gente não varreu a academia. E as vassouras estavam ali, e você varreu a academia sozinho. E aí eu falei, dei um aliviado por ele percebido, eu percebi que estava fazendo a diferença. E eu falei, vocês acham que a capoeira, ela merece estar onde? Em que ambiente? E aí alguns responderam na Europa, se aonde coisa está mais primeiro, ela não tem que sair desse projeto. Por que vocês acham que a capoeira tem que estar melhor? A gente se mudou do espaço onde a gente tinha a necessidade de algumas coisas. A gente
se mudou do espaço para um espaço melhor e vocês estão no meio do lixo com 5 vassouras só. Por que que eu, enquanto professor, cheguei na academia mais cedo que vocês, gastei 15 minutos para ir na academia. Vocês perderam 15 minutos de roda e vocês movimentam no meio do lixo. Aí o silêncio, aí eu perguntei, tá certo? Não, não tá certo. E só falei, então eu não preciso dizer mais nada. Liguei e falei, eu não estou chateado. Só precisava falar isso com vocês, porque assim, eu sou amigo de vocês, sou colega, vou brincar, mas na hora de falar sério, eu vou falar sério. Então assim, eu só precisava falar isso com vocês. E aí comecei a aula também, agora só assim, acontecem essas coisas e eu resolvo ficar lá. Eu não vou ficar respirando isso a aula toda, porque isso vai me atrapalhar, entendeu? Então eu resolvo, eles entenderam, eu fecho essa porta e continuo a minha aula. E aí eu continuei a aula com a rola mais descontraída e tal. No final da aula eu dei uma reforçada no que foi dito. E eu acredito que nas próximas aulas, por mais que eles se passem, é criança, e vai se passar, é adolescente, vai se passar, adulto vai se passar, por mais que eles se passem, eles esqueçam. Aí eu trabalho hoje com em torno de 35 crianças, eu acredito que essas 35, pelo menos metade vai lembrar da lição que foi dada naquele dia. Varrer a academia pode parecer uma coisa simples para quem chega de fora, pegar uma vassoura e varrer, mas para um professor é um jeito de ensinar. É um jeito de ensinar, é um jeito de educar. E chegar na academia, pegar uma vassoura e varrer. Às vezes o aluno, a pessoa não tem condições de pagar mensalidade. Não importa tanto quanto ele chegar na academia, pegar uma vassoura e mostrar que é compromisso com capoeira. Varrer ali e tal. Não é que a capoeira tem que estar, a mensalidade da capoeira tem que ser trocada pelo favor, não funciona dessa forma. Mas é só de demonstrar o quanto ele precisa estar ali, o quanto ele tem interesse. E por mais que ele não tenha condição de pagar a mensalidade, só o fato de ele ter vindo me justificar significa que ele tem um compromisso com a capoeira. Entendeu? Então assim, eu acredito que são coisas poucas que fazem a diferença. Não é difícil trabalhar. Às vezes tem situações que chegam umas crianças extremamente cheias de trauma. Seja do pai, seja da família, seja do irmão, cheio de trauma. E a gente que trabalha com isso, trabalha com criança, consegue entender, mas quem está de fora é desse jeito. Esse menino é sempre assim, esse menino não tem jeito. Mas se eu, enquanto hoje instrutor, enquanto um cara que tem 20 anos de capoeira, enquanto um cara que tem várias experiências no projeto social, não acreditar na transformação de uma criança de 15 anos, eu acredito que eu não deveria estar nesse lugar, não deveria estar assumindo esse posto. Entendeu? Acredito que se eu, que devo ser a diferença, que consigo ver além das outras pessoas da rua que já acostumaram do jeito de ser daquela criança, daquela adolescente. Acredito que aquele adolescente não tem jeito, porque você persistir, porque você continua. E é isso, eu acredito que hoje trabalhar com criança é complexo, mas não é difícil. Vai ter dias e dias, entendeu? Assim, se você fizer um trabalho profissional, você fala construir o degrau de baixo, constrói de cima, se o de cima quebrar e se construir de baixo, for construído, você não vai cair. Você vai estar sustentado do mesmo jeito, constrói de novo, entendeu? E então é isso. O instrutor também está olhando o tubarão que está ali escondido ali, né? Mas quem quiser saber um pouco do seu trabalho, qual é a sua rede social? Hoje eu tenho uma rede social específica minha Encontro Capoeira e do projeto, é a mesma, que hoje é @CameloCapoeira _96, tá? Camelo Capoeira. Através da rede social, do Instagram, você pode encontrar lá vários vídeos, vários históricos do trabalho de capoeira. E também através do meu WhatsApp, através da rede social, você entra em contato comigo lá via direct, vou te passar o e-mail. Se você quiser colocar o seu filho lá, para o seu filho no trabalho de capoeira, eu vou te colocar no grupo que tem dos pais, onde a gente passa diversas informações. Tem uma ficha de inscrição que tem que ser feita, essa ficha de inscrição, para poder fazer parte do projeto, onde tem autorização dos pais para poder a criança estar participando desse projeto. Entendeu? Lá tem todos os dados da criança, tem tudo que é necessário para poder a criança participar do projeto. Então a ficha é esportiva.
Então hoje, para participar do projeto, só precisa entrar em contato comigo através do Instagram, lá eu vou te passar no WhatsApp, a gente vai conversar, acertar tudo, fazer a inscrição do seu grupo, a gente coloca o grupo dos pais e a gente trabalha. Então, estou aqui agradecendo e parabenizando, né, ao instrutor Camilo. Então, comentem, curtam, sigam ele lá nas redes sociais e qualquer dúvida que tiver, chama o homem, que o homem é fera. Saltador nato aí. Então, galera, estamos aqui com um novo instrutor, né, do Mestre Panther, Camilo. Ele tem uma turminha massa infantil. E aí eu queria saber dele também, né, que tá com um trabalho de crianças muito retadas, umas crianças muito boas, e ele tá levando para a comunidade, né? Ele tá, se eu não me engano, é o único grupo que tem lá, né? É o seu, tem outro? Tem outros grupos que trabalham também com criança, mas atualmente o maior trabalho com criança é o meu. Sim, então ele tá com trabalho, vou deixar ele falar um pouco sobre a questão da dificuldade da aula, né? De estar hoje com as crianças aqui no lazer, que muitas vezes as crianças não têm nem a oportunidade de estar nesse ambiente, de conhecer outros capoeiristas de outros locais, né? De estar vivenciando isso aqui. Então, queria saber um pouco aí. E de também, né, parabenizar pela graduação, que para mim já era instrutor, um cara fora do normal, de humildade, de capoeirista nato. Então, queria saber um pouco aí. Como ele já falou, né? Sou instrutor Camilo agora, era graduado, agora instrutor Camilo, já ia falar graduado Camilo, né? Você tem que mudar isso aí. Leva um tempo, mas é normal. Não é a minha primeira experiência trabalhando com criança. Já trabalhei em outro projeto, no tempo chamado Mais Educação, desde 2013 que eu trabalho com criança. Mas atuando diretamente com trabalho voluntário, sem apoio do poder público, é a minha primeira vez. E a gente tem 3 anos do projeto Ginga Camaradinha. A gente começou no ano de 2023, dia 31 de março de 2023, a gente começou esse projeto. E quando eu pensei nesse projeto, de primeira mão, eu não quis começar um trabalho com capoeira. Por exemplo, vou começar um trabalho com capoeira, eu vou atrás de um espaço, vão me oferecer qualquer espaço e eu vou montar um trabalho. A intenção não era só montar um trabalho de capoeira, a intenção era levar a capoeira para uma comunidade onde precisava da capoeira. Eu morei nessa comunidade onde eu faço trabalho de capoeira hoje, uns 5 anos, e minha família toda mora lá, minha mãe, minha avó. E hoje eu falo para as pessoas que eu dou aula aos filhos dos pais que eu vi se perder por crime, que eram meus colegas da minha idade, naquela comunidade. Hoje as crianças que eu dou aula devem ter uns 5, 6 que aconteceu isso. Um tem 2 irmãos, inclusive, que são gêmeos, que os 2, e hoje eu dou aula ao outro mais novo. Então, assim, no momento eu vi a necessidade de levar a capoeira até aquele lugar. E aí eu iniciei o trabalho de capoeira, mas como a gente sempre, quando a gente inicia o trabalho de capoeira, o suporte é muito pouco, a gente começa como pode. Porque se a gente está disposto a começar algo, a gente vai abraçar a oportunidade, entrar e começar a trabalhar de dentro para fora como pode. E aí nisso aí, eu busquei um colega meu para conseguir o espaço, o pátio do CRAS, entendeu? Sem vínculo nenhum com o poder público, só o espaço em si. E aí a gente começou o trabalho nisso, foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos. E de primeira mão eu pensei em trabalhar com o público infantil, de 2 anos até 14. Só que todo mundo que inicia um trabalho com o público infantil acha que vai ficar no público infantil, mas não vai. Porque o seu aluno que era adolescente, 3 anos depois, ele é quase um adulto. E você não vai mandar ele embora, entendeu? Você não vai mandar uma turma, dispensar uma turma e pegar outra. Com certeza. Então o que acontece? Lá, apesar do espaço ser um espaço muito bom, faltou muito suporte, entendeu? A gente não tinha acesso a um banheiro, não tinha acesso a um bebedouro. Era apenas o espaço específico onde foi solicitado. De espaço interno da sede a gente não tinha acesso a nada. E aí foi usando a casa de um aluno para guardar um instrumento, porque eu também moro 3 km da cidade, não tenho como trazer uma tabaco, entendeu? E aí a gente foi usando a casa de um aluno para botar um circuito funcional que eu uso com as crianças,
umas esgrimas de maculelê, entendeu? Só que de certa forma isso vai incomodando um pouco. E aí, mesmo assim, a gente foi insistindo, tentando, pedindo o acesso do banheiro, pedindo para ver se construir algo do tipo. Mas chegou um tempo que os meus alunos começaram a crescer, a se tornar adolescente, a se tornar adulto. E eu vi a necessidade extrema, principalmente de um banheiro. Porque para adulto é muito complicado trabalhar num lugar onde não tem acesso a um banheiro. E aí eu pensei, eu preciso procurar um outro espaço. E aí conversei com um outro colega, apoiador do projeto, e ele me ofereceu um espaço próximo, na mesma comunidade. Eu falei, eu quero que lá a gente tenha acesso a tudo isso, banheiro, cozinha, espaço para poder guardar instrumento, guardar material. E aí a gente mudou, tem 2 semanas, para esse outro espaço. Não estamos mais no espaço do CRAS, estamos nesse outro espaço. Então, hoje, trabalhar com projeto social no geral, e principalmente com crianças, o que eu mais sinto falta é do apoio público. De fazer na prática o que de fato a gente chama de assistência social. Porque CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, onde não nos deram assistência para manter um projeto que eu penso assim, para que um projeto de assistência social melhor do que a capoeira? Que é uma comunidade onde precisa da capoeira. Entendeu? Então, quando se fala em projeto de assistência social, centro de assistência social, a gente precisa entender que assistência é essa. Entendeu? O que é assistência social? Com certeza. Se a gente pode prevenir, por que a gente vai deixar adoecer para dar o remédio depois? E eu acredito que a capoeira seja a prevenção para não chegar a alguns pontos específicos que o pessoal, principalmente o público da comunidade periférica, chegam, tem um acesso um pouco mais fácil a essas coisas, a criminalidade, ao esquecimento de fato pelo poder público, a limitação de achar que só está ao alcance deles aquele ambiente, aquele lugar, aquele espaço, entendeu? E aí o que acontece? Hoje eu tenho 2 trabalhos com criança. Hoje eu tenho um trabalho que é esse projeto social e tenho um outro trabalho particular numa academia de judô infantil particular chamada Move Kids, que é um espaço um pouco mais estruturado, mais apropriado, mais específico para adulto, né? Para o trabalho de capoeira, para o trabalho de atividade física. E aí o que acontece? É uma academia com tudo, com tatame, com todo o material. Aí hoje eu continuo com o meu projeto social no espaço lá do Centro de Cultura da Pampulha, que é comunidade, mas sempre estou tirando alunos de lá e levando para esse outro espaço, para eles entenderem que eles podem ter acesso a esse outro ambiente, eles têm acesso a outras coisas, a outro mundo, e que não existe uma limitação de espaço só porque você nasceu, só porque você se criou, só porque você traz uma cultura familiar cheio de problemas, cheio de experiências e traumas, entendeu? Não é necessário você conviver com isso. Isso não é uma mazela que você tem que carregar o tempo todo, não é algo que você tem que carregar para você porque é uma identidade familiar, não. Então a gente tira, leva lá, apresenta o espaço, eles fazem a aula junto com a outra turma. Isso não é uma separação, existe a parte nobre e a parte pobre, não é isso. Eu só quero que eles entendam que eles podem ter acesso a tudo isso. E aí sempre eu estou usando isso como uma forma educativa. Eu faço uma análise e uma seleção dos alunos que estão mais disciplinados, estão mais em dia com a escola, estão mais em dia com os treinos, estão levando mais a sério. Então, nesse outro projeto lá eu dou aula no Nova Kids, sempre que eu fui nas aulas, eu explico. E eu explico a eles a importância de estarem nesse ambiente. Eu explico a eles que eles podem estar nesse ambiente. Como eu faço essa seleção na outra academia, escolho os alunos que estão mais em dia com o estudo, que estão mais disciplinados no estudo, faço toda uma avaliação. E aí eu explico a eles que estar ali naquele momento é mérito por eles
porque o comportamento está em dias com a capoeira, com os treinos, com o estudo, com a família. Então eles como médico, eles vão estar naquele momento, naquele dia. Eu seleciono 3, 4, 5. E hoje tudo que eu faço na academia eu uso como uma metodologia de ensino e de educação. Por exemplo, eu tenho o costume de chegar na academia, mesmo que a academia esteja limpa, mesmo que isso, eu coloco 4, escolho 4 alunos, coloco para varrer a academia. Cada semana são 4 diferentes, porque assim, eu falo com eles, se vocês não varrem em casa, vocês vão varrer aqui na academia. E assim eu acredito que a educação ela começa em casa. E a gente está ali para dar o suporte. O trabalho social ele está ali para dar o suporte ao que já vem de casa. Tanto que se eu trabalho com os pais, com os professores de capoeira, com os professores da escola, tudo envolve a educação e a formação daquela criança. E aí o que acontece? Depois que eles fazem esse processo de academia, eu também falo sobre a educação. Essa semana, quinta-feira, tem roda de dinheiro. E aí eu cheguei na academia, estava suja, 5 vacinas. E eu não falei nada, eu peguei a minha vassoura e fui na minha academia. Já em cima do horário, comecei a varrer e eles aprenderam vários movimentos no dia a dia que treinam fora da academia. E fazendo um movimento no meio do lixo. E me mostrando. E eu ignorando. Calado, varrendo a academia, tranquilo, não tão tranquilo, varrendo a academia, calado, quando terminou, a aula começou às 18, a aula começou às 18h45, eu gastei 15 minutos para varrer a academia sozinho. E aí eu fui para varrer, e eles andando atrás de mim, professor, que eu aprendi, eu ignorando, só andando em linha reta, ignorando a existência de todo mundo. Aí eu dei uma volta ao mundo, senta aí todo mundo, quando você for, vocês perceberam alguma coisa diferente aqui hoje, aí o silêncio todo na academia que hoje não conhece. Eu não começo a aula assim se eu começar não. E aí fica aquele silêncio, aí teve um que falou, a gente não varreu a academia. E as vassouras estavam ali, e você vai na academia sozinho. E aí eu falei, dei um aliviado por ele perceber, que eu percebi que estava fazendo a diferença. E falei, vocês acham que a capoeira, ela merece estar onde? Em que ambiente? E aí alguns responderam na Europa, se aonde coisa está vendo, mas primeiro ela não tem que sair desse projeto. Por que vocês acham que a capoeira tem que estar melhor? A gente se mudou do espaço onde a gente tinha a necessidade de algumas coisas. A gente se mudou do espaço para um espaço melhor e vocês estão no meio do lixo com 5 vassouras correndo. Por que que eu, quando professor, cheguei na academia mais cedo que vocês, gastei 15 minutos varrendo na academia, vocês perderam 15 minutos de roda e vocês movimentando no meio do lixo. Aí o silêncio, aí eu perguntei, tá certo? Não, tá certo. E só falei, então eu não preciso dizer mais nada. Peguei e falei, eu não estou chateado. Só precisava falar isso com vocês, porque assim, eu sou amigo de vocês, sou colega, vou brincar, mas na hora de falar sério, eu vou falar sério. Então assim, eu só precisava falar isso com vocês. E aí comecei a aula também, agora só assim, acontecem essas coisas e eu resolvo ficar lá. Eu não vou ficar respirando isso a aula toda, porque isso vai me atrapalhar. Entendeu? Então eu resolvo, eles entenderam, eu fecho essa porta e continuo a minha aula. E aí eu continuei a aula com a aula mais descontraída e tal. No final da aula eu dei uma reforçada no que foi dito. E eu acredito que nas próximas aulas, por mais que eles se passem, criança e vai se passar, adolescente vai se passar, adulto vai se passar, por mais que eles se passem, eles esqueçam. Aí eu tenho trabalho hoje com em torno de 35 crianças, eu acredito que essas 35, pelo menos metade vai lembrar da lição do cuidado naquele dia.
Varrer a academia pode parecer uma coisa simples para quem chega de fora, pegar uma vassoura e varrer. Mas para um professor é uma metodologia de ensino. É um jeito de ensinar, é um jeito de educar. E chegar na academia, pegar uma vassoura e varrer. Às vezes o aluno a pessoa não tem condição de pagar mensalidade. Não importa tanto quanto ele chegar na academia, pegar uma vassoura e mostrar que eu compromisso com a capoeira. Varrer ali e tal. Não é que a capoeira tem que estar, a mensalidade da capoeira tem que ser trocada pelo favor, não funciona dessa forma. Mas é só de demonstrar o quanto ele precisa estar ali, o quanto ele tem interesse. E por mais que ele não tenha condição de pagar a mensalidade, só o fato de ele ter vindo me justificar significa que ele tem um compromisso com a capoeira. Entendeu? Então assim, eu acredito que são coisas poucas que fazem a diferença. Não é difícil trabalhar. Às vezes tem situações que chegam umas crianças extremamente cheias de trauma. Seja do pai, seja da família, seja do irmão, cheio de trauma. E a gente que trabalha com isso, trabalha com criança, consegue entender, mas quem está de fora é desse jeito. Esse menino é sempre assim, esse menino não tem jeito. Mas se eu, enquanto hoje instrutor, enquanto um cara que tem 20 anos de capoeira, enquanto um cara que tem várias experiências no projeto social, não acreditar na transformação de uma criança de 15 anos, eu acredito que eu não deveria estar nesse lugar, não deveria estar assumindo esse posto. Entendeu? Acredito que se eu, que devo ser a diferença, que consigo ver além das outras pessoas da rua que já acostumaram do jeito de ser daquela criança, daquela adolescente. Acredito que aquele adolescente não tem jeito, mas porque você persistir, porque você continua. Por isso eu acredito que hoje trabalhar com criança é complexo, mas não é difícil. Vai ter dias e dias, entendeu? Então assim, se você fizer um trabalho profissional, você fala construir o degrau de baixo, constrói de cima, se o de cima quebrar e se construir de baixo for construído, você não vai cair, você vai estar sustentado do mesmo jeito, constrói de novo, entendeu? E é isso, o instrutor também está olhando o tubarão que está ali escondido ali, né? Mas quem quiser saber um pouco do seu trabalho, qual é a sua rede social? Hoje eu tenho uma rede social específica minha enquanto capoeira e do projeto, é a mesma, que hoje é @CameloCapoeira _96, Camelo Capoeira. Através da rede social, do Instagram, você pode encontrar lá vários vídeos, vários históricos do trabalho de capoeira. E também através do meu WhatsApp, através da rede social, você entra em contato comigo lá via direct, vou te passar o e-mail. Se você quiser colocar o seu filho lá, que seu filho no trabalho de capoeira, eu vou te colocar no grupo que tem dos pais, onde a gente passa diversas informações. Tem uma ficha de inscrição que tem que ser feita, a ficha de inscrição, para poder fazer parte do projeto, onde tem a autorização dos pais para que a criança está participando desse projeto. Entendeu? Lá tem todos os dados da criança, tem tudo que é necessário para poder a criança participar do projeto. Então a ficha é de esporte ativo. Então hoje, para participar do projeto, só precisa entrar em contato comigo através do Instagram, lá eu vou te passar no WhatsApp, a gente vai conversar, acertar tudo, fazer a inscrição do seu vídeo, coloca o grupo dos pais e a gente trabalha. Então, estou aqui agradecendo e parabenizando, né, ao instrutor Camelo. Então, comentem, curtam, sigam ele lá nas redes sociais e qualquer dúvida que tiver, chama o homem, que o homem é fera. Saltador nato aí. Valeu, salve. Salve, galera. Estamos começando mais um Resenhando com as Ideias. Estamos sentindo Coité de Goiabeira. Indo agora buscar o carro ali para encontrar com o mestre Zé Baixinho, com o Tubarão, Espinha e a esposa deles. Então, fiquem ligadinhos aí, tem muita coisa boa na estrada. Valeu, galera!